Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Porte e vou te manter informado a partir de agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, porque o nível do Guaíba subiu de novo e forçou a evacuação de mais um bairro de Porto Alegre. Apesar disso, não tem previsão de chuva para o estado hoje, mas as temperaturas estão muito baixas. O último boletim de hoje da Defesa Civil confirmou a morte de 148 pessoas. Também há 806 feridos e 124 desaparecidos. Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas mais de 76 mil pessoas e quase 11 mil animais. Apesar da chuva ter dado uma trégua, o Guaíba continua subindo nesta terça-feira e já está em 5 metros e 19 centímetros. As projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indicam que o nível da água pode bater novo recorde e atingir 5 metros e 40 centímetros. Isso acontece porque os rios que passam pelo interior do estado estão inundados e desaguam no Guaíba. Além disso, o vento forte está soprando em direção ao norte, levando a água da Lagoa dos Patos de volta para o Guaíba. Como consequência, o nível da Lagoa dos Patos, no sul do estado, caiu, enquanto o do Guaíba segue subindo. Em Porto Alegre, as ruas seguem alagadas e mais um bairro, no extremo sul da cidade, precisou ser evacuado. Cerca de 300 famílias deixaram suas casas. Nesta terça, não há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, mas os termômetros despencaram e há risco de geada. No sul do estado, as mínimas podem ficar perto de 0 grau. A nova frente fria, que avança do sul do país, deve enfraquecer o bloqueio atmosférico que atua sobre o Brasil desde o fim de abril. De acordo com os meteorologistas, essa massa de ar frio deve aliviar o calor no centro-oeste e no sudeste e fazer com que as chuvas diminuam momentaneamente no Rio Grande do Sul. E a queda na temperatura preocupa a população do estado. A previsão é de máxima de 15 graus hoje, no decorrer do dia em Porto Alegre, o que deve tornar ainda mais difícil a situação nos abrigos. E essa frente fria deve permanecer por toda a semana. Por isso é muito importante a doação de mais cobertor. E olha só, o número de moradores fora de casa após os temporais que atingem o estado gaúcho desde o fim de abril é superior à população de 8 capitais brasileiras. 615 mil pessoas foram atingidas. São mais de 538 mil gaúchos desalojados, que estão em casas de amigos ou parentes, e outros 77.400 estão em abrigos. E esses números podem aumentar, viu? Em São Francisco de Paula, a prefeitura pediu para moradores do entorno de uma barragem deixarem suas casas devido ao risco de uma grande onda com a possibilidade de desmoronamento de terra. Diante disso, o governo federal estuda incluir famílias desabrigadas no Minha Casa Minha Vida. Vamos ver. O Ministério das Cidades deve fazer um levantamento de empreendimentos no estado gaúcho, com padrão semelhante aos imóveis do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, para realocar as vítimas desabrigadas pelas chuvas. O plano é oferecer unidades nas faixas 1 e 2, dependendo da renda familiar. As famílias com renda de até R$ 2.640, o imóvel é praticamente custeado pelo orçamento da União. Já as famílias com renda mensal de até R$ 4.400 assumem um financiamento com recursos do Fundo de Garantia em condições facilitadas, com subsídios de até R$ 55 mil por unidade. Os detalhes da ajuda à moradia ainda estão em discussão e fazem parte de um pacote que deve ser anunciado pelo presidente Lula até essa quarta-feira. O pacote também inclui medidas para ajudar no processo de reconstrução, para a compra de eletrodomésticos, móveis e outras necessidades. Há ainda a previsão de um benefício adicional da Previdência Social para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiências, sem cobrança de juros e correção monetária.
E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que vai acatar a decisão dos 11 clubes que estão a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil até o fim de maio por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ele também comenta sobre os impactos dessa decisão no calendário e na economia do esporte. Vamos ver. Em entrevista, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comentou sobre o comunicado da Liga Forte União, assinado por 11 clubes para a paralisação do Campeonato Brasileiro. Edinaldo falou que vai acatar a decisão dos clubes, mas também alertou os times que uma paralisação como essa pode gerar problemas no calendário e na economia do esporte. O presidente afirmou sua solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul, que sofre com a chuva, mas diz que uma paralisação atrapalharia na organização dos campeonatos nacionais e internacionais, como Libertadores, Sul-Americana e até mesmo Intercontinental. A decisão final sobre o adiamento dos campeonatos será tomada pelo Conselho Técnico, convocado para o dia 27 de maio. E mais de 80 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Gaza, nos bombardeios israelenses. O exército se prepara para uma grande ofensiva em Rafah, que gera preocupação até de países aliados. A guerra, que começou em 7 de outubro com ataques sem precedentes em território israelense do movimento islamista palestino, já se arrasta há mais de 7 meses. No pequeno território palestino cercado e devastado por bombardeios e combates entre soldados israelenses e integrantes do Hamas, a população civil, forçada a diversos deslocamentos desde o início da guerra, retorna às estradas para tentar encontrar refúgio, embora a ONU afirme que não há lugar seguro em Gaza. Nesta madrugada, houve ataques em vários setores da faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no extremo sul, onde estão reunidos quase 1.400.000 palestinos, a grande maioria deslocados. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 35.000 pessoas morreram desde o início da guerra. Combates acontecem no leste de Rafah, onde as tropas israelenses entraram com tanques no dia 7 de maio, tomaram a passagem de fronteira de mesmo nome e bloquearam esta entrada crucial para os comboios humanitários, que transportam ajuda para uma população ameaçada pela fome. O Exército ordenou a saída dos civis desta área no dia 6 de maio e, segundo a ONU, quase 450.000 pessoas sofreram um deslocamento forçado. Os bombardeios também atingem o oeste de Rafah, uma cidade constantemente sobrevoada por caças israelenses. E um dos primeiros grandes incêndios florestais do ano no Canadá obrigou milhares de pessoas em todo o país a fugir das chamas, desde o fim de semana, aliás. Vale lembrar que no ano passado o Canadá viveu a pior temporada de incêndios da sua história. Imagens aéreas capturadas pela empresa canadense de eletricidade Hydro Manitoba mostram danos causados por um grande incêndio perto de Cranberry Portage. As chamas forçaram a retirada de 550 pessoas no fim de semana na cidade localizada no centro do país. As autoridades canadenses se preparam para outra temporada de incêndios florestais, possivelmente devastadora. No fim de semana, milhares de pessoas tiveram de fugir dos incêndios em províncias como Manitoba, Alberta e Colômbia Britânica. Em 2023, o Canadá viveu a pior temporada de incêndios de sua história. As chamas que varreram o país de leste a oeste queimaram mais de 15 milhões de hectares, mataram 8 bombeiros e obrigaram as autoridades a evacuar 230.000 pessoas. E esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.